Bom, pessoal, vamos revisar a semana 3, que tratou de forças, estática, tal. Então, vamos pegar essa figura que está aí, né, num plano inclinado, que forma um ângulo θ com o, o plano horizontal. Nós dizemos que a massa daquele bloco é 20 quilos. Esse bloco está em repouso, né, num plano inclinado, e ele faz um ângulo, aquele ângulo θ é 17 graus e meio. E pede para nós adotarmos a força G, normalmente é 9,81, né? Talvez para facilitar, pede para usar 10 newtons por quilo. 10 newtons. Então o que eles estão pedindo aqui? Pede para nós determinarmos a força normal e a força de atrito. Quando, evidentemente, nessa situação aqui, esse ângulo for 17 graus e meio, como está lá na figura. Bom, primeira coisa, aí nós, para entender, primeira coisa é fazer o tal do DCL, Diagrama do Corpo Livre. Tentar esquematizar aquela figura que foi dada, fazer um diagrama. Então, vou fazer isso. Bom, pessoal, sabe que como pintor eu tenho minhas limitações como desenhista, né? Então, vamos usar um pouco de boa vontade para ver esse DCL. Olhando aquela figura, essa coisa tracejada como se fosse o bloco, né? Então, no eixo X, que nesse eixo, que é o plano inclinado, a força de atrito, então ela tem um sentido contrário da inclinação, né? O bloco tenta descer, mas a força de atrito tenta puxar ele para cima, impedir ele de descer. Nós temos a força-peso, e aqui no eixo Y, que é perpendicular ao eixo X, isso aqui na verdade forma um ângulo reto, né? Perpendicular a X, então nós temos a força-peso aqui, né? Que puxa o corpo para baixo, mas a força normal, ela tem sentido contrário ao da força-peso. Tem sentido contrário da força-peso. E aqui também, ó, digamos aqui nesse sentido aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo θ. Também, né, se nós pensar no plano aqui, ó, aqui seja o plano, esse ângulo aqui, né, conforme está lá na figura, é o ângulo θ, que vale 17 graus e meio. Ok? Deu para ter uma geral? Então, nessa figura aí do DCL, tem as projeções então do vetor P, né? Que é o vetor peso, né? O vetor P, nos eixos OX e OY. Então o bloco ele está em equilíbrio. Para o bloco estar em equilíbrio, o somatório das forças tem que dar zero. E quais são essas forças? Então nós vimos ali pelo diagrama a força peso mais a força normal e mais a força de atrito
Isso tudo tem que ser zero, tá? O somatório delas tem que ser zero. Nós estamos falando da força peso, mas vou pôr aqui em cima. A força peso, como que ela é obtido o peso? É a massa vezes a força gravitacional, né? Então vamos achar o P de x, que tá aqui, né? O P de x. O P de x, então, é o P vezes, aí no caso, é o seno, né? Seno do ângulo θ. Mas quanto vale o peso aqui em cima? A massa é 20 quilos e a força de gravidade é 10. Então, 20 vezes 10 é 200, né? Então, esse P é 200 vezes o seno. O θ vale, segundo aquele plano de inclinação, 17 graus e meio. Então, nós podemos falar que esse P de x... Por que eu estou pondo... Eu não pus de nenhum, vou começar por parênteses agora. Então, o P de x, nós teremos, claro, que buscar o seno de 17,5, quanto que dá, mas espero que cada um de vocês faça isso. Sei que 200 vezes o seno de 17,5 dá aproximadamente 60. 60 o quê? Newtons, né? Já que é força. Newtons. 60 newtons. E o P de Y, mesma coisa, né? Mesma coisa, a fórmula em si. Então, só que seria agora esse P de Y aqui, né? Então, ele seria o P. Eu nem preciso pôr porque é de Y. Aqui em cima também se vê que esse aqui é de X, né? Lógico que esse aqui então é de Y. Seria o P que multiplica o cosseno de θ. Olhando a figura, né? O cosseno de θ. Que é igual o P, nós já vimos, né? Que é a massa vezes a gravidade, dá 200 vezes cosseno do ângulo 17 graus e meio. Então, fazendo os cálculos, aí como tem que ser feito, isso aqui vai dar aproximadamente 200 vezes cosseno de 17,5, vai dar aproximadamente 191 newtons. Ok? Então, se nós pegarmos, fazendo esse cantinho aqui, então a força peso, o que ela é então? No eixo do X, ela está à esquerda da origem, né? Esse aqui, ó, o P de X vale 60 newtons, né? Então nós vamos falar que é a esquerda menos 60 I, que é o eixo do X. Menos. E o Y, o P de Y, é 191.
Pus menos também porque está abaixo no eixo Y. Esse aqui é o eixo Y, né? E a origem está aqui, né? Ó. Ele está abaixo, então é menos 191 J, né? O eixo do Y. Bom, então a força normal, ela está no eixo Y. Aqui, né? Ó. A força normal, ela está atuando no eixo Y. Então, só tem o J, né? É N, J. E a outra força que nós estamos procurando, que é a força de atrito, ela está no eixo X. Então, ela não tem o componente J, é só o I. Isso aqui é força, né? Tá, essa força de atrito. Até os professores esquecem essa setinha de vez em quando, né? Nas aulas. Então, força de atrito, repetir, mas vou deixar. Então, é o F de atrito. I não tem o componente J. Aqui eu repeti que eu estou meio numa estafa. Mas eu falei que a gente ia trabalhar junto e vamos mesmo. Então, pessoal, eu vou dar uma apagada aqui para nós calcularmos essas forças. Então, dentro desse somatório aqui, ó, que nós sabemos que tem que dar zero, o que nós temos? A força P está ali embaixo, né? Ela vale o que? Menos 60 e mais a força de atrito de I. Aí vem mais. Agora vem o J, que é o Y, né? Menos 191 mais o N, né? Que é a força normal de J. E isso não coube ali, mas nós vimos lá em cima que é igual a zero. Então, para a força ser nula, que tem que ser zero, os coeficientes de Y e de J devem ser nulo. Certo? Então, esse coeficiente aqui e esse coeficiente deve ser nulo. Então, vamos pôr aqui, ó, menos 60 mais força de atrito dá zero. Daqui nós já tiramos direto, né, que então a força de atrito, menos 60 passa para o outro mesmo, dá 60. 60 o que? Newtons. Igualmente para o componente J, né? Aquele coeficiente menos 191 mais N tem que ser zero. E daqui é imediato, né? Que nós tiramos que a força normal, o menos 191 passa como 191, o que? Newtons, né? Que era o que estava procurando, né? Pedia para calcular a força de atrito e a força normal, voltando lá naquela figura, né? Aqui, ó, nessa figura, então a força normal
que é aquela força contrária à força peso, né? Então ela vale 191 newton. E a força de atrito, que é o que impede do bloco deslizar para baixo, ou se ele desliza, ela vai segurando, ela tem o sentido contrário ao do movimento do bloco, vale 60 newtons. Eu recomendo dar uma revisão geral nesses negócios de forças aí, né? Eu estou revisando, mas igual eu falei, meus conhecimentos de física são, eu não diria ultrapassados, porque a física nunca fica ultrapassada, né? Meus conhecimentos de física é de 60 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Ok, pessoal? Até a próxima.